turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso na rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Bate-papo franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim. É notícia, a gente convida. Eu sempre digo, na Rádio Metrópole eu era obrigado a fazer só sobre futebol, porque os donos diziam que a minha cara é a cara do futebol, né? Depois de 43 anos e 11 meses. Aliás, dia 9 de dezembro eu completo 44 anos de comunicação. E hoje nós vamos conversar, né? Assim, antes avisando que após o encerramento dessa live, algumas pessoas já me perguntaram aqui, inclusive meu querido amigo, o conselheiro Sérgio Ricardo Miranda Papão, eu coloco, assim que termina, não dá um minuto, eu coloco a live no IGTV, no Instagram, no feed do Instagram, né? E 24 horas, aliás, 12 horas, 24 não, 12 horas depois, amanhã até o meio-dia, a live vai para o canal do YouTube, que não é Antônio Tilemon, o canal nosso no YouTube é Papo Contilé, né? Com uma transformação, não fica assim como nós estamos vendo, um embaixo, outro em cima, tal. Lá, como meu filho, que é o produtor, ele reside nos Estados Unidos, ele usa um programa diferente, né? E coloca os dois lado a lado, tal. É muito mais, digamos assim, mais profissional, né? O link que fica, definitivamente, você pode assistir o dia que quiser, porque as lives estão todas arquivadas no canal do YouTube, desde a minha época de Rádio Metrópole, e agora com lives também já estamos hoje na 13ª live. Nós começamos a fazer lives no dia 5 de maio, né? Entrevistando a nutricionista Marcele Luz. Como eu já disse aqui, aqui as lives são minhas, desculpem, não é nenhuma arrogância, então eu posso convidar quem eu bem quiser entender e tratar do tema que eu bem quiser entender. Bom, eu estou achando até que esse ano está pouco falado, pouco divulgado, não sei se é por causa de pandemia, se é... Porque com 2 candidatos à presidência do clube, eu imaginei, né, ou imaginaria no passado, quando eu concorri 2 vezes, que seria já fogo cruzado de um lado e de outro, né? Na minha época, na primeira eleição direta, Fernando Schmidt foi o vencedor, né? Tivemos 9 debates em televisão. 9. Era eu, Fernando Schmidt... Eu acompanhei. Hã? Acompanhou? Eu acompanhei. Era eu, Fernando Acompanhei. Schmidt e Rui Cordeiro. No de 2014, né, quase um ano depois, uma foi em setembro de 2013, a outra foi em dezembro de 2014, foram, salvo engano, 6 candidatos, mais 10 ou 12 debates, não me recordo agora o número exato. E agora com 2 candidatos apenas, que eu acho que é a melhor ideia, eu não consegui liderar isso na época, para que ficassem 2 no máximo, porque aí o que é que você vai decidir, torcedor, você que é sócio do clube? Se você está satisfeito com o que aí está, você vota em Guilherme Militani. Se você não está satisfeito com o que aí está, você vota em Lúcio Rios. Quer dizer, é uma maneira muito mais fácil de você escolher o candidato. É estar satisfeito ou não estar satisfeito, né? Tem uma outra coisa que eu não gosto muito desse processo eleitoral, que são 9 chapas, 10 chapas, melhor dizendo, do Conselho, né, concorrendo ao Conselho, 10 chapas, 9 apoiam um lado. Quer dizer, falavam tanto da época das trevas e parece que querem que as coisas continuem, ou que voltem para a mesma coisa, né, do passado. Eu até antecipo aqui que eu Antônio Tilemon, votarei na chapa 888 para o Conselho Deliberativo, porque tem figuras maravilhosas que fazem parte dessa chapa, né? Su Martucci, Pedro Martucci, né, o casal 20 do Bahia, tem Rebeca Bandeira, tem Andréa Cerqueira, né, tem o próprio Fernando Jorge, que eu até não entendi muito bem alguma coisa de Fernando Jorge, mas adoro o Fernando Jorge, tenho um carinho especial por ele. Mas vou tocar nesse assunto lá para frente, senão eu vou ficar falando muito aqui e o Lúcio não fala. Lúcio, obrigado, querido, pela sua participação aqui. Quero colocar à sua disposição o espaço, sempre que você achar necessário, não apenas hoje, tão somente, né? Porque o que eu acho bom Obrigado. é dar espaço para que os candidatos falem. Eu aqui quero opinar pouco, ou quase nada. Porque eu, quando convido uma pessoa para fazer uma live, eu deixo o convidado à vontade, ele fala o quanto ele quiser. Eu não estou aqui, por exemplo, para retrucar nada que o Lúcio vai dizer. Por quê? Eu ouço algumas emissoras de rádio fazendo, depois de jogo, botando o torcedor para falar, e quando o cara não concorda com o que o torcedor disse, esculhamba o torcedor. Veja se isso pode entrar na cabeça de alguém, rapaz. Então, para que botou? Tem que deixar o cara se pronunciar, pô.
passar a ideia dele. Então, eu aqui deixo o convidado à vontade. O convidado aqui não é... Isso aqui não é para colocar ninguém em paredão, né? Isso aqui é jornalismo, sem tendências, né? Sem estar ao lado de ninguém. Eu quero ouvir a posição de cada um. Então, Lúcio, rapidamente assim falando, se eu estiver errado, me corrija, você participou do processo lá atrás, né, pela democracia do Esporte do Bahia. Já há alguns anos você participava, salvo engano, e aí quando eu estiver errado você pode me corrigir, fique à vontade, não tem esse problema, pela ABL, Associação Bahia Livre, correto, que tem uma figura extraordinária como Emanuel Vieira, meu queridíssimo Emanuel Vieira. Uma figura maravilhosa. Emanuel Adriano Vieira. Adriano, filho dele, que hoje mora em Portugal. Quer dizer, tem uma turma muito bacana. Portugal. Então, você não é nenhum desconhecido. Eu, por exemplo, posso não ter tido nenhum contato contigo, mas sei da história, porque acompanho a história do futebol da Bahia há 44 anos. Né? Então, por que você decidiu agora sair candidato à presidência do Esporte Clube Bahia? E queria que, antes de você falar sobre isso, você fizesse uma explanação de quem é Lúcio Rios, para quem não lhe conhece. Quem é Lúcio Rios? Claro. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Chilamon, antes de mais nada, eu queria agradecer, tá, pelo espaço. É uma honra estar fazendo parte do seu programa. Eu acompanho você há bastante tempo na Rádio Metrópole, também na rádio anterior à Metrópole, que você fazia também, tinha um programa, né, e Estatura FM. Então, para mim é uma satisfação e um prazer muito grande também estar falando para a turma tricolor, tá? A nação tricolor. É importantíssimo, como você bem falou, ainda mais no momento desse, onde existem apenas 2 candidatos, que a gente possa apresentar propostas. Então, a minha campanha, como você falou que a movimentação era grande e realmente aconteceu isso na eleição de Schmidt, depois aconteceu com a eleição do Olavo, que você também participou, e na eleição também com o Fernando Jorge, que você também participou como vice, a movimentação era grande. Mas agora a gente tem um momento bacana de eu poder estar falando como oposição, apresentando que a oposição tem propostas, né? A gente pensa o clube e não apenas critica, porque muitas vezes se fala que a oposição não tem proposta, e o que, na verdade, eu quero vir fazer e vou fazer durante esse período de campanha é falar das propostas. Falando um pouco do Lúcio, o Lúcio, para quem não me conhece, eu sou soteropolitano, nascido em Salvador, residente em Brotas, próximo ali da Fonte Nova. Fui muitas vezes andando para a Fonte Nova, descer a ladeira do Pepino, tomando cuidado para não escorregar. Para quem não conhece, é uma ladeira quase de 90 graus em relação à inclinação. Então, vivi muito a partir de um convívio com meu pai, que sempre foi um Bahia fortíssimo, né? Ia desde pequeno para a Fonte Nova. E depois eu conheci, já trabalhando na Federação das Indústrias, eu conheci o Jorge Maia, conheci o Virraine, o Ivan, né? Pessoas de grande história, e que me convidaram a fazer parte da Associação Bahia Livre, né? E aí tem todo um contexto de reuniões, de planos. Eu fiz parte da montagem do plano tático da ABL, da Associação Bahia Livre. Quer dizer, naquela época, mesmo como associação e num tempo que as trevas imperava, a Associação Bahia Livre, ela pensava em planejamento estratégico. Nós tínhamos um, tá? E a partir dele existiam as ações e a gente conseguia se organizar, fazer camisas, participar de passeatas, fazer eventos. E a convivência com Jorge Maia foi que, de fato, me atiçou para continuar nessa vida. Ele me chamava de paleteiro, porque eu fazia um esporte, eu fazia corrida de aventura e ele dizia, mas você anda demais, paleteiro, você anda muito. E aí cada reunião com ele você conhece muito bem, conhecia muito bem Jorge Maia, né? Cada reunião com ele era uma aula sobre Bahia, né? Então, eu tive a oportunidade de beber do Jorge Maia, conhecer o que ele lutou em relação à democratização, né? E aí o processo em si foi se construindo, acabou que a gente conseguiu, de fato, com a ação em relação ao Marcelo Guimarães Filho, a gente conseguiu retirá-lo da presidência, mas o trabalho continuou, né? No próprio mandato do Schmidt, foi um mandato de bastante ativo em relação ao CD. O Fernando Jorge era o presidente do CD, e as reuniões eram movimentadíssimas, né? E eu mesmo não sendo conselheiro, sempre participei como ouvinte. Aí depois teve a eleição seguinte, em que eu me candidatei também pela chapa,
do Fernando Jorge como conselheiro, fui como suplente e continuei participando de forma como ouvinte e também dando apoio, né, a toda a chapa. Então, minha história, na verdade, e eu continuo, né, acompanhando a história do Bahia em relação à própria democratização e luto muito pela transparência. Só para você ter ideia, Tilemon, existia um movimento de atraso de informações no site do Bahia, já na gestão Guilherme Belitani, onde, através da ouvidoria, tá, eu sinalizei que as atas não estavam disponíveis, né? E as atas são documentos em que, para aqueles que não podem estar presentes em reuniões, né? As reuniões hoje até a gente tem a possibilidade de assisti-las, né, via Instagram, mas se você quiser saber o que aconteceu na reunião do Conselho do Bahia, você vai ler a ata, né? E como eu acompanhava também os documentos, eu percebi que o Bahia, por algum motivo, estava deixando de publicá-las, né? Eu fui através da ouvidoria, eu ouvi a resposta e as atas passaram novamente a ser publicadas. Em um outro momento, que aí vai um sentimento de quem participou ativamente da vida do clube em relação à democratização, sente muita falta, que é o esvaziamento das Assembleias Gerais, né? As Assembleias Gerais que são o maior momento para o torcedor de poder participar de forma ativa, poder falar com o presidente, poder falar com a bancada do presidente do Conselho Deliberativo. Então, ela vem sendo, nos últimos anos, marcadas em datas próximas a feriados, né? Então, isso cada vez mais retira a possibilidade do torcedor conviver. É um momento de festa a nossa Assembleia Geral. E em uma dessas assembleias, eu coloquei ao presidente do Conselho e ao presidente Guilherme Belitani da necessidade do Bahia disponibilizar o acompanhamento, né, do plano de gestão. Porque você, enquanto candidato, você faz reuniões, não nesse momento que a gente não está podendo se reunir presencialmente, mas na época que o Guilherme foi candidato, concorrendo com o Fernando, ele fez algumas reuniões. Eu participei de uma das reuniões, né? E foi apresentado o plano de gestão. E eu queria acompanhar como é que estava o andamento desse plano de gestão. Aí eu fui na Assembleia Geral e perguntei ao Bahia por que não estava disponibilizando o andamento das ações, tanto as estratégicas e quanto o que possível fosse as operacionais, né? Isso, posteriormente, surtiu um efeito. Eu não tive resposta direta, que foi por causa de minha solicitação, mas, por felicidade, também eu tive uma realização lá na Arena Fonte Nova de, pela primeira vez, o Bahia apresentar ao seu torcedor, né? Foi aberto esse convite, para que ele pudesse visualizar o andamento. E aí o Guilherme fez a apresentação dele, nos moldes dele, né? Eu tenho minhas críticas, como foi apresentado as ações, né? O modelo de acompanhamento, mas, querendo ou não, ele abriu e sinalizou mais ou menos como é que estavam as ações, as 31 ações que eles haviam sinalizado no plano de gestão, né? Então, fica uma crítica para mim em relação a isso. Eu acho que o Bahia tem muito a ganhar com mais transparência, e principalmente quando a gente tiver, de fato, um planejamento estratégico para o clube. Essa inclusive, é um mote que eu tenho para a minha campanha, transparência e trabalhar com o planejamento estratégico de fato. Coisa que, infelizmente, hoje no Bahia eu não consigo enxergar. Na verdade é o seguinte, eu sei que tem gente que vai ficar retada comigo, mas eu costumo colocar os meus pontos de vista assim, de uma forma muito clara. Não tenho nada contra nem a favor de Guilherme, nada disso. Mas democracia e transparência me parece que é um pouquinho de hipocrisia, porque ela não é praticada realmente na essência, assim, totalmente, né? Tem sempre alguma coisinha que a gente fica na dúvida do que está se passando. Não estou querendo aqui acusar ninguém de nada, principalmente de coisas não corretas, mas existe isso, né? Em 2014, por exemplo, teve uma eleição por tablets que a gente viu até funcionários saindo com uma máquina pelo corredor afora. Quer dizer, o resultado era para sair 5 horas da tarde, porque foi dito a todos que você teclava, o voto era automático, então 5 horas encerrou, estava lá a votação que tinha sido realizada. Foi sair quase 8 da noite, né? 3 horas depois, o que se colocou uma suspeita muito grande naquela eleição. Quem estava lá dizia que eu tinha ganho,
e quando chega na frente, o outro tem 300 e poucos votos sem ter sido sócio do clube. Ele mesmo confessou, não fui eu, não. Ele colocou em redes Eu estava lá, Tilemon. Ele Eu estava em lá. redes sociais. Eu acompanhei o dia todo a eleição. Então, são essas coisas que me preocupam. Agora vem o tal de voto online e essas coisas me deixam assim meio com uma pulga atrás da orelha, sabe? Porque tablet, voto online, sinceramente, eu não confio totalmente. Mas aí, tio, E aí, eu posso, assim... Deixa eu lhe perguntar, o que você pensa disso? O voto online, por exemplo. Já que você não viveu do tablet, você vai viver do voto online. Tio, como eu disse, eu acompanhei de perto todo o processo, né, primeiro a sugestão, né, da questão do voto online, e houve bastante discussão, inclusive sobre como seria feita a auditoria desses votos, tá? E foi feita uma comissão para poder se acompanhar, se testar e validar, inclusive, as empresas, né, em relação ao voto online. E eu acredito que a gente pode ter a confiança de que o eleitor, o sócio do Sport Bahia, ele vai estar, de fato, tendo o seu voto representado ao final da eleição. Tá? Eu não tenho essa preocupação. Minha preocupação, na verdade, é outra. É que haja um movimento para que o sócio, de fato, compareça, nem que seja digitalmente. Né? Quanto mais sócio a gente vai poder representar que, de fato, a nossa democracia ela tende a crescer. A gente precisa fortalecer a democracia. Né? E, como você bem disse, são 10 chapas de conselho e 2 candidatos. Então, a gente precisa fortalecer a democracia, ela é muito jovem ainda, e precisa que o sócio e o torcedor participem de forma mais ativa. Mas eu queria falar, Tilé, também, claro que a gente tem uma visão sobre planejamento. A gente queria falar também, não só apenas da questão da parte administrativa. Né? Eu acho que a gente, ao longo desses 3 mandatos de presidente, né? Se a gente for contar com o Schmidt também, depois teve o Marcelo Santana, depois o Guilherme. Então, a parte administrativa, a parte financeira, nós estamos caminhando. Eu não gosto de falar em que estamos em pleno vapor ou que está tudo a mil maravilhas. Eu acho que a gente vai ter sempre que caminhar. Sempre tem o que a gente puder, sempre tem o que melhorar. Tá? Mas, principalmente, a gente precisa melhorar na área fim do Esporte do Bahia. Porque eu, quando comecei a torcer, tá? Eu comecei a torcer por um clube de futebol. Por um clube que ia a campo, por um clube que fazia gol, por um clube que meu lateral, ele dava um carrinho, e se tivesse de arrancar a bandeirinha, ele arrancava a bandeirinha e caía no túnel, que na época na Fonte Nova tinha um túnel. Então a gente precisa falar também do clube de futebol Bahia. Né? Porque o torcedor, ele já entendeu que a democracia ela está existindo no clube, já entendeu que nós estamos caminhando com o processo administrativo financeiro, né? Estamos caminhando, e aí eu tenho ressalvas em relação à questão do marketing do clube, porque eu preciso também, claro, que o marketing precisa também trazer retorno financeiro, e hoje, infelizmente, a gente ainda peca alguns retornos financeiros advindos do marketing, tá? Mas a gente precisa falar do futebol do Bahia. Né? Esse futebol que contrata... O clube é essencialmente time de futebol. Né? Não existe mais aquela sede que os sócios poderiam frequentar, como eu frequentei pouquíssimas vezes, não frequentei. Hoje o Bahia só tem o time. Né? Então, hoje poderia até se chamar Esporte Futebol Bahia. Então, eu não entendo realmente por que ele não se prioriza o futebol do clube, se fica, com todo respeito, com ações no marketing, que para mim, aliás, é muito melhor do que o anterior, apesar de não ser o ideal, mas a Avancini, para mim, foi o maior enganador que passou no Bahia. Né? O Lene é muito mais profissional, faz um trabalho muito mais bonito. Agora, o clube precisa fixar as coisas, ou pelo menos priorizar o futebol do clube. Né? Eu fico retado. Perfeito. Eu fico retado quando vejo. Quando termina o Campeonato Brasileiro, a melhor campanha dos pontos corridos. Você termina em 11º lugar e está fazendo festa? Pô, peraí, velho. Você tem que disputar pelo menos uma vaga na Libertadores. Nem que seja a última, a 8ª, sei lá. Mas comemorar porque fez o maior número de pontos corridos, da história dos pontos corridos, acho que isso é muito pouco, viu? Muito pouco mesmo. Sem dúvida. E Tilemon, eu me preocupo também quando eu ouço que as expectativas do torcedor do Bahia estão muito elevadas. Né? Nós, principalmente aqueles torcedores que alcançaram a década de 80,
Nós estávamos acostumados a ter um time vibrante e vencedor, né? E aí, até falando em relação a propostas, eu, claro, quero me adiantar um pouco sobre isso, porque se fala muito, né? Cadê as propostas da oposição? Mas a gente precisa pensar, e pensar de forma, de fato, realista, sobre nossa divisão de base, né? Eu sinalizei há pouco aí em relação nos últimos 4 anos aí com a gestão de Diego Serri, por exemplo, nós tivemos mais de 100 jogadores chegando no clube. 100 jogadores chegando no clube, né? Onde é que fica o foco na divisão de base? A divisão de base do Bahia vem sendo reformulada ano a ano. Como é que a gente consegue trazer uma metodologia para nossos jovens, para nossos atletas? Não vai funcionar. Então, sem trabalho sequencial. Exatamente, Tio Irmão. Não funciona nunca. Base é sequência. Exatamente. E aí eu vou falar também da ruptura que aconteceu quando o próprio Guilherme assumiu a gestão, que eu sinalizo como até uma gestão de continuidade, porque era o mesmo grupo político, né? Que era o Marcelo, depois ele assumiu. E o Guilherme chegou trazendo a ruptura também de tudo que havia sido feito pelo Marcelo Santana, né? E aí começa isso tudo de novo. Um ano depois, demite-se o coordenador da divisão de base. E pior ainda, Guilherme, que em outra entrevista que ele teve com você em 2018, sinalizou, até porque você questionou a ele sobre como é que ele se via de um empresário de sucesso entrando no ramo de futebol sem entender nada, se ele não tinha receio sobre isso. Na ocasião ele disse que ele justamente por não ser do ramo, ele podia revolucionar o futebol do Bahia, né? Ele trazer algo novo no Bahia. A gente não vê isso, né? O que a gente vê são jogadores chegando no início do ano, final do ano saindo, e pior, para um time de transição, que na verdade deveria ter um foco totalmente na divisão de base do clube, para que você consiga desenvolver, né? E até criar expectativas positivas para o atleta, para o jovem lá de 16, 17 anos. Agora imagine um jogador de 16, 17 anos que, sabendo que um time de transição, um time sub-20, ele é formado por jogadores que na maioria das vezes são trazidos de São Paulo. O Palmeiras é o grande fornecedor de jogadores do Bahia. Você sabia disso nos últimos anos? Eu só também tinha Palmeiras. Alguns do Grêmio também, alguma coisa assim, mas aí eu não tenho muita coisa. Isso, também, do Grêmio. Exatamente, do Grêmio também. Então, assim, a Bahia, que é um grande celeiro de jogadores para o mundo todo, o Bahia acaba não conseguindo abranger e visualizar, identificar os talentos daqui da Bahia, né? E isso custa caro. E aí vem a minha ressalva em relação ao próprio administrativo financeiro. Porque todos esses gastos, esses pseudos investimentos que nós fazemos ao trazer jogadores para a equipe de transição para jogar no Bahia e depois dispensar, isso gera um ônus para a gente, né? Porque você tem que pagar cota para empresário, você tem que rescindir contrato, né? Então, tem todo um processo. Tem jogador que chegou no Bahia, praticamente nem jogou e saiu. Tem um jogador que veio do Vitória da Conquista, um goleiro, Giovani. A gente nem viu jogar esse rapaz praticamente, né? E já saiu também. Então, assim, obviamente que você trabalhar com jovens, com talentos, existem as experimentações. Mas um time como o Bahia, onde o orçamento, apesar de ter sido um dos maiores orçamentos da história do clube, ele precisa errar muito pouco. Entendeu? E eu não consigo enxergar que a gente esteja errando tanto, trazendo tantos jogadores e vendendo, e aí vem mais um absurdo, que a gente vende é justamente atletas formados na gestão anterior à democratização, né? Então, assim, quer dizer, a gente não está sabendo fazer o dever de casa, o dever que é o futebol. E aí o torcedor, pelo que eu ouço e as informações que eu recebi após a minha ter meu nome, né, à disposição para o pleito, Lúcio, a gente precisa focar no futebol. Mas assim, eu sou um torcedor de arquibancada, eu frequento estádio. Então eu sei o quanto a gente sofre quando a gente vê um time acomodado, um time sem tesão de campeão. E o Bahia precisa ter isso. O Bahia precisa ter tesão de campeão. Eu tenho 44 anos. Minha vida toda eu tive envolvimento com esporte. Eu fui por 2 vezes seleção baiana de futsal.
joguei 2 campeonatos brasileiros, eu fui bicampeão de um esporte de corrida de aventura. Eu fazia 24 horas, 36 horas de esporte, canoagem. Então, eu sei muito bem o que é, primeiro, não ter vontade de chegar no pódio, e eu sei muito bem o que é desistir. E, para mim, muitas vezes o Bahia está desistindo de competir. O Bahia está acomodado. Até pelo discurso que até o presidente atual tem, de que as expectativas estão elevadas. A gente precisa entregar. O Bahia precisa entregar ao torcedor o que ele deseja, que é dedicação. O perder acontece para quem compete. Mas, na maioria das vezes, tio, eu tenho um sentimento que a gente está abandonando o jogo antes da hora. Um exemplo próximo que eu posso citar é a decepção que foi. E eu não entro nessa questão da expectativa. Porque levaram essas expectativas, na verdade, a gente não tinha condição de chegar. Mas a partir do momento que você começa a se aproximar de uma zona, por exemplo, da Libertadores, como foi com o Carpegiani, aquele momento era decisivo para a gente. A gente tinha que fechar o grupo, vamos chegar, vamos lutar, e a gente perdeu a classificação para a Libertadores para a Chapecoense, por exemplo, que acabou indo para a Libertadores. Então, o que está faltando para a gente, depois dessa luta que nós tivemos com a democratização, é transformar todo esse amor que foi despertado com aquele mandato de Schmidt. A gente precisa ter esse despertar também no futebol. Eu vejo a torcida cada vez mais apática, distante. Entendeu, Tio? Isso me preocupa. Um time vibrante como o Bahia, ele precisa ter uma torcida que cobra, que exija, entendeu? Maior paixão dentro de campo, maior resultado. A gente não pode se acomodar jamais, Tio. O Bahia não foi feito para acomodação. E isso a gente precisa ter do presidente do clube ao diretor de futebol. Eles precisam saber para poder passar, inclusive, a cobrar o jogador de futebol. O jogador de futebol precisa imaginar que aqui na Bahia ele está vindo para poder lutar por alguma coisa. E não simplesmente para fazer parte de uma primeira página, passear, ou então fazer parte de uma primeira página do Campeonato Brasileiro. O que é a primeira página? Que aí já vem um outro detalhe. As grandes... Pois é, a primeira décima. Então, se eu for décimo, tá bom. Mas, eu podia ser oitavo e me classificar, entendeu? Então, essa falta talvez, de metas mais explícitas, e aí o torcedor precisa ficar, também ser encorajado a acreditar, é chegar assim, vamos lutar para nos classificar, para ficar entre os 8. O Bahia precisa dizer isso. Agora parece que existe o receio de que você prometa, não alcance e acabe criando qualquer tipo de mal-estar. Mas eu não acredito nisso, Tilé. Eu acredito em transparência, acredito em prazos e acredito em dedicação. Agora precisa ter pulso firme. Uma coisa que infelizmente, eu não consigo enxergar com o futebol na atual gestão. Qual a análise que você faz do trabalho, particularmente aí, do Diego Serri, por exemplo? Porque eu ouço muita gente dizer, né, que Diego Serri já devia ter sido demitido há muito tempo, né? A grande parte da torcida do Bahia critica o departamento de futebol, ou seja, o trabalho de Diego Serri. Nada contra Diego Serri, pelo amor de Deus. Então, nós estamos analisando aqui o lado profissional. Não estamos aqui falando de ninguém como ser humano, né? Como a pessoa física. Estamos falando de futebol do clube. Né? Para ficar bem claro isso. Diego Serri, então, vem aí já 2 gestões e um pouquinho mais, eu acho, no comando do futebol do Bahia. O Bahia não passa do 10º lugar, comemora a melhor pontuação dos pontos corridos, como se fosse um troféu, né? É um absurdo um negócio desse, um absurdo. Guilherme Belitani está sempre aprovando tudo que Diego Serri faz, né? Então, ou será que eu que estou enganado? O Diego está fazendo um belo trabalho e eu não estou conseguindo enxergar isso. Qual é a sua visão sobre esse aspecto, Lúcio? Tilé, eu entendo que o Guilherme ele teve uma ótima oportunidade para tentar dar um outro rumo ao futebol do Bahia. Ele, ao assumir o mandato dele, né, ele poderia ter, naquele momento, desligado o Diego. Tá? Mas ele, por não conhecer sobre futebol, tá,
e aí eu bato nisso realmente, porque o Guilherme, ele é um profissional do mercado, tá? Mas ele não conhece de futebol. E não conhecer futebol acaba não trazendo até certa competitividade do negócio. Você não saber o que é aquele estar lá dentro, eu acho que até não consegue passar para o torcedor a importância, né, do que é o futebol. Então, naquele momento, ele manteve o Diego. O Diego, que inclusive, ele saiu do Ceará desligado, né? Ele fazia uma função no futebol lá no Ceará, foi desligado, veio para cá para fazer uma função, não foi de diretor de futebol na ocasião, ele fazia uma outra função do Bahia, e acabou com o desligamento do diretor de futebol anterior, que subiu o Bahia na quarta colocação, da Série B para a Série A, ele acabou assumindo e permaneceu. Mas eu não concordo com o Diego há bastante tempo, né? Eu acho que o Bahia demora para trocar treinador, o Bahia contrata equivocadamente alguns atletas, inclusive tem jogadores que chegam aqui e passam praticamente 8 meses sendo apenas banco de reserva. Claro que vão existir jogadores que vão compor o grupo, evidentemente, né? A gente precisa disso. Mas você contratar determinados jogadores e ao lado desse jogador ter que chegar mais um para compor a negociação e esse jogador também nem jogar aqui é bastante complicado, né? Então eu sou um crítico de Diego há uns 2, 3 anos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu critico a postura dele. Ele praticamente não aparece, né, para o torcedor, praticamente não dá entrevista. Ele sempre que surge para apresentar jogador, né, ou então para determinados programas nacionais, onde o Bahia se vende muito bem, inclusive, tem uma aceitação do mercado, né, do Sudeste muito bem. Mas quando você analisa os jogadores que foram trazidos para o Bahia e a quantidade de jogadores, isso preocupa muito, né? E, sem dúvida, o Diego ele deveria ter saído em janeiro de 2020, junto com o Roger, né? A péssima segunda fase do Campeonato Brasileiro do ano passado já demonstrava que o Bahia não tinha condições de manter um elenco e não manter um diretor de futebol como manteve, né? E aí a gente tem outras situações aí. O Bahia trouxe um jogador de 4 milhões de reais, né? O jogador, essa semana, nem viajou com o elenco, né? Temos um zagueiro que parece que existe a sondagem no Fortaleza também, que praticamente não jogou, tá na reserva, fez parte, inclusive, do grupo de transição, né? Estava acompanhando o grupo de transição. Então, assim, o Bahia é um clube que não pode pegar, investir 9, 10 milhões de reais em 3 jogadores e esses jogadores não se tornarem efetivos em campo, né? Então, nesse momento, a avaliação que eu faço é que Diego Serri ele precisa realmente, acho que, findar a participação dele no clube. O Bahia precisa, na verdade, reformular não só a parte profissional, reformular também a divisão de base. Precisa repensar, inclusive, como é que nós podemos trazer jovens atletas, pensar em fazer o futsal uma realidade no Bahia, inclusive, né? Tem a situação do esporte amador, que o Bahia precisa trazer de volta, até porque a gente tem espaço no CT também para poder fazer isso, né? Mas eu reprovo totalmente a situação do Guilherme. Do Guilherme quanto ao futebol e do Diego Serri também na gestão, tá? Muito bem. Você, por exemplo, já pensa em algum nome para o futebol do clube? Já parou para pensar numa coisa mais assim? Sem dizer o nome, porque eu sei que não teria condições de dizer o nome nenhum, mas diga assim, você já trabalha nesse sentido também? Já. Eu posso lhe adiantar, Tio, que, inclusive hoje, nós tivemos um papo bastante interessante, o grupo, na verdade, né? Eu tenho o Lúcio na frente como presidente, eu tenho o Fernando Passos, eu mando até um abraço para o Fernando, grande publicitário, também um lutador da democratização. Um grande nome pela luta da democracia do Bahia, Fernando Passos. É que tem muita gente que começa a falar sem conhecer a história. Gente, é preciso conhecer a história do clube. Me permita, viu, Lúcio, eu fazer essa colocação aqui, porque Fernando Passos, lá atrás, claro, foi um guerreiro.
foi um guerreiro lá atrás, né? Eu me lembro que quando surgiu a intervenção e a implantação do que chama de democracia, do que passou a se chamar de democracia no clube, eu me lembro que falavam tanto de votação direta e em um determinado momento esse maluco aqui saiu candidato porque ouviu dizer, e eu era mais atuante nos bastidores do que hoje, ouviu dizer que iam fazer uma eleição para bater aclamação para Fernando Schmidt. Ora, minha gente, se queria aclamação, para que ia fazer as eleições diretas? Que todo mundo brigava pelas eleições diretas. Eu digo, não, esse maluco aqui vai colaborar com o processo. Eu vou sair porque aí vai ter que ter bate-chapa. Terão 2 candidatos, no mínimo. Aí apareceu o terceiro, o Rui Cordeiro. Então, aí teve a eleição direta, né? E outra coisa, eu acho que naquele momento ali, quando o governador Jacques Wagner praticamente obrigou que o candidato do grupo fosse o Fernando Schmidt, uma pessoa que eu adoro, o Fernando Schmidt, adorava o Fernando Schmidt. Minha relação com o Fernando Schmidt era maravilhosa. Muita gente tentando botar coisa no ouvido de Fernando, e Fernando um dia conversando comigo na Rádio Metrópole, fora do ar, mas seu tio Lebon, você não imagina o que falam sobre vocês, como se eu não lhe conhecesse. Eu conheci o Fernando Schmidt em 76, eu era iniciante no rádio, com 16 anos, na Rádio Cultura, e ele era o presidente do Bahia, né? Mas, com todo respeito, eu acho que não era a hora de Fernando Schmidt ter sido presidente do clube. Eu acho que deram um golpe na oposição verdadeira do Bahia, né? Fernando Jorge, Fernando Passos, Virgílio Elísio, uma série. Essas pessoas deveriam ter sido colocadas, por exemplo, Fernando Jorge era para ter sido o presidente. Na minha ótica, eu estou desabafando aqui hoje, dando minha opinião junto com esse papo. Porque eu não estou fazendo entrevista, a gente está batendo um papo. Sim. Né? Sim. Então, a oposição foi enganada por quem estava querendo botar a democracia. Né? Foi enganada, porque teria que ser, na minha ótica, Fernando Jorge ou Virgílio Elísio, né? que batalhavam dele naquele momento, o Fernando Passos, alguém daquele grupo que brigou, Jorge Maia, alguém daquele grupo que brigou tanto por democracia, passaram a rasteira no grupo todo. E aí, pronto, se implantou isso. Na verdade... E que para mudar vai ser difícil, viu, Lúcio? Porque falavam tanto das trevas e já tem 10 anos com isso aí. Praticamente. Mas Sheila, a gente está aqui justamente para isso. 7 anos, 2013, a gente está aqui 2020. 7 anos, nós estamos, e a minha candidatura... Se ganhar a eleição de novo, serão 10 anos, é isso mesmo. Nós estamos, na verdade, aqui para demonstrar também que existe opção. Claro que existe todo esse processo da democracia. Fernando Jorge acabou sendo presidente do Conselho Deliberativo. Jorge Maia também esteve presente no Conselho. Tá? Aquilo ali para mim então, aquilo ali para mim foi o processo, né? Foi o processo. Foi o processo eleitoral e eu entendo que a gente precisa respeitar também. Respeite o seu ponto de vista. Vamos embora. Leva o carro. Mas Sheila, até para poder ficar também bem claro, tá? Quando a gente fala em projeto, em análise do Bahia, e aí você me perguntou sobre se eu tenho alguém, na verdade, no plano, né? No futebol. Na verdade, a gente está conversando com vários profissionais. Tá? Hoje eu tive um papo bastante interessante de praticamente 1h30 com um profissional que já rodou por alguns clubes. Hoje ele está, inclusive, fora do país. Mas, assim, a título de captar informações, entender, ouvir, nós estamos tendo espaço. Né? Isso é bastante importante, porque a história que vem por trás do Mais Bahia, ela dá esse subsídio, né? Dá esse reforço, então as pessoas conhecem a nossa história e entendem, querem participar do processo, sim. Então a gente está ouvindo, trazendo alguns profissionais, inclusive não só daqui da Bahia, mas ouvindo também outros profissionais de diversas áreas. E a ideia que nós temos é que a marca do Bahia, enquanto futebol, ela precisa ser repensada. Ou melhor, ela precisa ser pensada. O Bahia não está pensando o futebol. E aí fica muito difícil, Tio. Você tentar reformular uma divisão de base se você não sabe o que é que você quer. Se você quer ser um time formador ou se você quer ser um time vendedor. Né? Porque hoje nós somos um time que compra jogador sub-20, sub-21 e
o Ventura pode vender, né? Ao invés de pensar como nós sempre fomos, apesar da época que a gente não tinha nem uma estrutura como a gente tem hoje no CT, né? A estrutura que a gente tinha no Fazendão era bem inferior à que a gente tem hoje no CT, tá? Mas hoje a gente não tem um plano para a nossa divisão de base, né? E escutando a declaração do Guilherme na semana passada, eu fiquei abismado. Ele sinalizando que agora ele iria, de fato, trabalhar e pensar o futebol. Depois de 3 anos. Quer dizer, será que o torcedor que deu a confiança há 3 anos atrás, num profissional que não conhecia o futebol, será que agora, de novo, ele vai dar 3 anos para esse presidente? Eu estou aqui para mostrar que a gente pode sim, com expertise. Foi feita a pergunta em relação à minha experiência profissional. Eu trabalhei com planejamento estratégico, trabalhei com a área financeira, área de gestão de pessoas, fui atleta amador durante muito tempo. Então, se você é torcedor que deu a confiança, deu a oportunidade para Guilherme, que não tinha experiência nenhuma no esporte, né? Me ouça, me dê a oportunidade. É isso que eu quero de vocês. É só a oportunidade de você ouvir o Lúcio, tá? Chapa 88, para que a gente possa apresentar nossas propostas. O plano de gestão, inclusive, Tilé, ele vai ser disponibilizado, tá, para cada torcedor nas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que a gente pode sim trazer outros resultados para o torcedor. Uhum. Sim, então já falamos um pouquinho aí de base. Pelo que eu senti, você vai reformular a base toda por questões de não ter resultado, né? Não é pela vontade de mudar, é porque não tem resultados. É uma verdade isso. O futebol profissional também da mesma forma. E a gente poderia ir agora, por exemplo, para uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora. Patrimônio. Estão escanteando o Fazendão, né? O Fazendão não está sendo mais utilizado, está sendo utilizado por Jacuipense, por Olímpia, com todo respeito, nada contra isso não. Mas, e dizem que já está negociado, que será negociado após a eleição, que foi negociado para a empresa tal. Dizem, também não tenho certeza. Hoje eu não preciso estar informado para fazer lives. Lives é papo, é conversa e tal. Eu tinha obrigação quando eu estava numa emissora de rádio, porque aí sim, eu tinha que trazer notícias para o público. Mas hoje, já aposentado do INSS, depois de tantos anos de trabalho, eu faço as minhas lives para mim, né? E para as pessoas que gostam do meu trabalho, para que possam me acompanhar. Então, estão dizendo por aí que o Fazendão já teria sido negociado. Você negociaria o Fazendão? Você acha que é correto você diminuir o patrimônio quando todo mundo pensa em aumentar patrimônio, não se desfazer de patrimônio? Como é que você vê essa situação de patrimônio? Se foi lá para Dias Dávila com o novo CT, que é uma coisa linda, muito bonito, né? E se deixou o Fazendão de lado. O Fazendão que representou tantos títulos, tanto na base como no departamento de futebol profissional. Qual é a sua visão sobre isso, Lúcio? Tilé, eu fico muito tranquilo em responder sobre isso, porque o coordenador da Comissão de Patrimônio do Conselho Deliberativo foi Olavo, né? Foi um membro da oposição. E quando se comenta que a oposição não participa, então vai a informação para aqueles sócios que ou não leem as atas, ou até acabam não se informando, né? O Bahia vem passando por um processo muito importante, né? Que foi toda essa situação de mudança do Fazendão para o CT. E quem foi o presidente da Comissão de Patrimônio foi um membro da chapa de oposição. Quer dizer, os próprios colegas do Conselho elegeram Olavo, né? E aí eu mando um abraço também, o Olavo como presidente da Comissão de Patrimônio. E foi feito todo um relatório naquele momento sobre como é que estava o patrimônio, inclusive o CT Dias Dávila, quando foi entregue, na verdade o Bahia passou a planejar de fato a mudança, tiveram que haver muitos investimentos porque as condições não estavam tão boas, né, em relação a piso, teto. Então, foi um trabalho muito árduo do Bahia, e a própria Comissão de Patrimônio teve que acompanhar, né? E uma das propostas que os próprios conselheiros do Mais Bahia fizeram
foi que o Bahia apresentasse um estudo de viabilidade, né, do Fazendão, dessa mudança do Fazendão para o CT. Porque, gente, o mais importante de tudo não é que a gente queira brecar nada, mas o processo tem que ser transparente. Porque hoje nós temos o Guilherme Belintani, mas para que, inclusive, ele tenha segurança no que esteja fazendo, se ele for transparente e mostrar todos os estudos, vai ser bom para ele, para o Conselho Fiscal e para o Conselho Deliberativo. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, nesse momento eu não venderia o Fazendão. Inclusive, a forma como o Bahia disponibilizou o edital foi assodada, tá? Porque foi num final de ano que foi informado que o Bahia estava abrindo o edital para recebimento de propostas, né? Quando, na verdade, deveria ter todo um processo mais, uma comunicação mais clara com o próprio Conselho Deliberativo, né? Mas, e aí surgiu a pandemia, o processo está suspenso. Nesse momento, o Fazendão está sendo utilizado por uma outra equipe, né? Que é a Jacuipense. Por duas equipes. Mas eu não venderia nesse momento. O grupo de Anderson Talisca, né? De Talisca. Nesse momento, Tilé, nesse momento eu posso lhe dizer uma coisa. Vender patrimônio numa situação de crise, eu não recomendo para ninguém. Só é bom para quem compra. Verdade. Porque o preço não é o real, né? Não é o verdadeiro preço que poderia se achar. Enfim. Bom, falamos de futebol profissional, falamos de divisão de base, falamos um pouquinho agora do patrimônio. E que parte do seu plano de governo você gostaria de destacar aqui agora, o Lúcio? O que você traria de novidade nesse plano de governo como candidato a presidente do Bahia? Tilé, o Bahia, nos próximos 2-3 anos, ele vai passar por um momento bastante interessante, tá? E que a gente precisa estar bem atento. Inclusive as informações que são disponibilizadas, que é a nova forma de captação de recursos quanto a imagens, direito de imagens, né? Então, a questão do streaming, ela precisa ser analisada pelo Bahia. Eu acho que é uma oportunidade de se trazer recursos. A Rede Globo, ela vem passando por um processo de reformulação total em relação a seus investimentos quanto ao futebol, né? E isso aí pode ser, a gente pode considerar uma perda significativa em relação às cotas de TV, né? E são valores que praticamente representam grande parte das receitas dos grandes clubes do Brasil, né? E, então, esse é um fator que nós estamos estudando, tá? Nos atualizando em relação a todo o processo. Apesar de se falar muito de streaming, por exemplo, mas precisa se estudar também a viabilidade do acesso desse consumo, né? Porque, querendo ou não, o torcedor do Bahia ele já vem consumindo diversos produtos, né? Mas ele precisa ter, por exemplo, um sinal de internet adequado, por exemplo. Então, Bahia, ao negociar direito de transmissão para determinado grupo de transmissão que utiliza a internet, a Facebook, o YouTube, ele pode também estar dando um tiro no pé em situações de consumo real do seu torcedor, né? Então, esse é um fator importante que a gente precisa estar atento aos direitos de TV, que estão se aproximando a parte da negociação. Um outro ponto é o BASA, né? O Bahia SA, né? O contrato com o oportunista está para se vencer no dia 23, no ano 2023, então, querendo ou não, vai ser dentro dessa gestão futura. E a gente precisa se planejar desde já para esse processo, porque já é uma realidade o clube de futebol se tornar empresa, né? E também é um fator que está sendo analisado pela nossa chapa, tá? Então, existe todo um contexto, não só do administrativo, do marketing, mas também em relação ao direito de imagem do Bahia.
né, do Bahia. Um outro ponto importante que eu também queria citar é que cada vez mais sobre a importância das nossas redes sociais, né? Se fala muito que o Bahia utiliza e vende muito bem sua imagem, só que a gente atrai muito pouco, Tilé. Nós temos poucos seguidores versus outros clubes no Brasil, né? Então a gente precisa também analisar esse processo. Porque a monetização em cima da internet é uma realidade no nosso país, né? Hoje você tem pessoal de internet aí, os youtubers, que ganham milhões por cliques, né? Por views. E a gente precisa também analisar e pensar como é que a gente pode atrair essas receitas no Bahia. Porque eu te pergunto, o Bahia, com toda essa visibilidade que ele vem ganhando, tá? É um fator bastante positivo, as questões das ações afirmativas, apesar de eu discordar apenas que a gente acaba lançando as ações afirmativas, mas acaba não dando continuidade, tá? A realidade disso é a participação feminina dentro do clube, do Esporte Clube Bahia, né? A gente tem muito poucas sócias presentes no quadro, né? E aí eu acho que a gente tem como evoluir, sim. Agora, desde que a gente faça, de fato, um projeto de inclusão do público feminino e não simplesmente lance o mês da mulher ou então a campanha específica da mulher. Não, a gente tem que tratar de forma contínua, né, a participação feminina. Um outro ponto é a questão de a gente vender, ser falado, ser dito. Fala-se que o Bahia é o segundo clube mais querido do país hoje, né? E a gente não consegue trazer grandes empresas para justamente nos apoiar financeiramente, né? Fazer grandes contratos. O Bahia não consegue fazer isso. Você falou, criticou, e eu concordo com você, a passagem do diretor de marketing anterior. Jorge Mancini. Exatamente. Pois é, exatamente. Na verdade, quem fez algo em relação a sócio foi o Guilherme. Porque o Mancini passou 3 anos aqui e com um custo elevadíssimo, né? Mas que a gente perdeu 3 anos praticamente de associação, de aproximação com o torcedor. Então, assim, a gente tem que rever também. Da época da democratização, a gente também tem que... O Mancini foi o maior embudo que teve no Bahia até hoje, na minha ótica. Né? O Lênin faz um trabalho muito melhor do que o Então, a gente tem que rever também essa questão do nosso marketing, né? Ele tem que se tornar, de fato, um fator de receita para o clube. E hoje, infelizmente, ele não é fator de receita quando a gente fala de patrocinadores, né? Eu acho que a gente consegue e teria como evoluir, sim. Existe no nosso plano, existem detalhados processos que a gente vai direcionar, assim, dar continuidade para poder trazer esses recursos para o Esporte Clube Bahia. Mas tem um ponto. Sem o futebol como carro-chefe, nada disso está certo. É verdade, isso aí não tenha dúvida, não. Deixa eu só responder aqui a um dos nossos assistentes da live aqui, e perguntou se eu penso em um dia ser diretor de futebol. Gente, eu não quero saber de mais nada com relação à Bahia. Nada. Não quero ser candidato a conselho, não quero nunca mais ser candidato a presidente, não tenho nenhuma expectativa de ser diretor de nada. Né? A minha época passou. A minha época era 2014, quando eu estava numa empresa forte, a melhor do Nordeste, que teria uma série de contatos para trazer jogadores, reforços, tal, e os presidentes daquela época, com os quais eu tinha uma certa convivência, já não são mais os mesmos de hoje. Então, eu já estou, digamos assim, sem muitos contatos, né? Sem muitos contatos. Então, eu não desejo mais nada de ser do Bahia. Inclusive, infelizmente, em função do que aconteceu em 2014, eu hoje praticamente não vou a futebol, só para não ser deselegante com uma pessoa que perguntou e sair em minha defesa. Eu volto já, Lúcio, com você aí. Em 2014, eu espero que o Lúcio não passe por isso, fizeram uma verdadeira carnificina com minha vida. Tentaram descobrir qualquer coisa errada, um cantinho de unha errado que tivesse, e não descobriram nada. Aquela conversa de que empresário de futebol não pode ser presidente de clube, né? Pois o empresário de futebol que seja sério, ele ajuda muito a um clube, porque ele tem os contatos, ele sabe onde ir.
né? Eu já assessorei mais de 150 jogadores, Antônios. Quando eu fui sócio da Antônios, já se teve quase 150 jogadores. Eu não peço a você que diga 2 nomes, não. Me diga um nome só que fale mal de mim. Não quero que você cite 2. Me diga só um nome. Então, naquela época, eu podia ajudar o meu clube. Hoje eu já não tenho mais os mesmos contatos de antes e tal. Então, minha época já passou. Minha época já passou. Eu já não vou à Fonte Nova desde dezembro de 2013, quando o meu... 2013, não. 2017, quando o meu neto foi vendido para o São Paulo. Foi o último jogo que eu fui. O jogo do Jean, que eu não me recordo agora qual foi o adversário. Ele foi vendido para o São Paulo, daí eu viajei com ele para acertar as coisas lá, ao lado de Paulo Pitombeira e tal. Foi meu último jogo na Arena Fonte Nova. 2018 não fui mais, 2019, 2020 praticamente não teve arena, porque com a pandemia fechou tudo. Então, ligo assim na televisão para assistir um pouquinho do jogo, mas confesso que fico mais ligado no WhatsApp do que no próprio jogo. Só quando o cara diz assim, olha o gol, aí eu olho para a televisão. Eu perdi aquele tesão que eu tinha de querer ajudar o meu clube. Então, paciência, para mim já deu, né? Não estou aqui pensando em nada disso, estou aqui fazendo meu trabalho jornalístico, porque é o que eu sei fazer também, né? Modéstia à parte, né? Foram 5 anos de sucesso, 1 ano na Tudo e 4 na Metrópole, com esse tipo de programa, né? E nunca um convidado saiu de lá como hoje em lives, 113 lives, 113, a 113ª vai ser de hoje. Nunca nenhum convidado disse assim, poxa, fui maltratado, fui colocado na parede sem necessidade. Nunca. Porque eu acho que é um desrespeito você convidar uma pessoa e deixar essa pessoa ser ofendida. No dia que Marcelo Guimarães Filho deu uma entrevista para mim, aqui na live, porque na Metrópole eu nunca fiz uma entrevista com ele, porque achava que realmente tinha coisas muito estranhas, né? Mas depois, quando eu comecei a fazer lives, alguém me disse assim, rapaz, deu uma oportunidade para o cara se defender. Eu digo, jornalisticamente tem razão. Eu tive que tirar os comentários da live, porque eu não ia submeter, embora eu não concordasse com muita coisa que Marcelo fez, né? Não ia submeter um convidado meu a ser humilhado numa live que eu estava comandando, que eu esteja comandando, né? Então, eu não faço jornalismo desse tipo. Não faço jornalismo desse tipo. Bom, então, voltando agora... Sim, eu lhe interrompi em algum assunto, Lúcio? Não, a gente estava falando em relação Sim, porque eu me lembrei de uma outra coisa aqui ao agora. mar. Me lembrei de uma outra coisa. Aí já voltando para o Sim. seu plano de governo. O que é que você pretende fazer para melhorar o quadro de sócios? O Avancini chegou aqui falando em 50 mil sócios. Esse número praticamente nunca foi atingido. Com a pandemia, eu soube que muita gente deixou de pagar, né? Muita gente. Alguns puderam pagar e outros até puderam antecipar até o aniversário dos 100 anos do clube, né? Alguns poucos, Sim. mais abastados, conseguiram pagar. No meu caso, por exemplo, eu estou rigorosamente em dia, mas não fui até o 100º ano, né? Então, a pandemia realmente prejudicou muito, não só o Bahia, como outros clubes, né? Para não dizer só que foi só o Bahia. Então, o que é que você pretende fazer para motivar o torcedor a voltar a ser sócio do clube? Porque toda hora eu vejo dizer assim que caiu o número, né? Quando se tenta subir, que o time vai melhorando um pouquinho, vai subindo, cai depois. O time se desencontra tal, e aí o torcedor do Bahia ele não é muito assim de querer ajudar o clube. Ele depende dos resultados do futebol. Se o futebol estiver bem, todo mundo participa. Mas se o futebol estiver mal, muita gente deixa de pagar, né? Então, o que é que você pretende fazer para motivar esse torcedor a realmente se tornar sócio? Essa, na verdade, Tilé, essa, na verdade, é um grande desafio, não só do Bahia. Eu diria que dos clubes do Nordeste, a gente criar cultura em relação ao sócio sem ter clube social, né? Você vai em Pernambuco, você enxerga o clube social muito forte, né? Mas aqui em Salvador, praticamente, a gente não tem clube social mais, né? Então, a gente precisa vender um produto que, além do estádio... Mesmo, né? Não tem mesmo. Só tem 2, praticamente, né? Então, a gente precisa vender e promover ao sócio oportunidades que saiam do estádio, não só no estádio de futebol. E aí existem todas as possibilidades, né, da gente aumentar esse sócio. Um dos pontos que eu gostaria de frisar, primeiro ponto,
analisar de A a Z, de fato, essa carteira inativa que nós temos. Porque eu tenho certeza que esse volume de sócios que deixaram de pagar por determinadas situações, além da pandemia, eles, de alguma forma, eles são sim um ativo. Eles não podem ser deixados de lado, né? E a gente precisa entender, explicar. E assim como diversas outras empresas, elas conseguem atrair de volta o consumidor que deixou de comprar determinado produto, o Bahia precisa trazer esse sócio que consome futebol, certo? Esse é um ponto. A gente não pode, de forma alguma, esquecer esse sócio que uma vez teve ativo no Bahia. O outro ponto é, nós precisamos crescer o Bahia fora da arena, fora de Salvador, tá? E aí o fortalecimento da marca no interior, ele precisa se tornar uma realidade e deixar de ser um discurso. Eu entendo que a aproximação que as redes sociais ela traz hoje em dia, ela facilita bastante o contato, né? Eu acho que a gente precisa explorar mais isso. O mercado do Oeste Baiano, o Sudoeste Baiano, o Sul da Bahia, o extremo Sul da Bahia, ao invés de apenas reforçar cenários fora do mercado da Bahia. Hoje se fala muito do Bahia fora do estado, mais do que até o Bahia no interior, né? Até as próprias empresas de TV, né? Quando você assiste lá um programa de TV, praticamente se fala aqui para Salvador, que está acontecendo as ações para a capital, e se esquece do interior. Então a gente tem uma população imensa no interior. Eu sou de família do interior, né? Eu sei das carências que existem em relação à informação, a debate do nosso clube, e nada melhor do que tratar com as crianças. O processo de escolinha, ele não é apenas para você descobrir talento. Ele precisa ser uma realidade também para você semear, né? Ter uma criança com o escudo do Bahia, para que ele possa acompanhar na quarta-feira, ou no sábado ou no domingo, na TV, o jogo do Bahia, ou na internet, né? Isso precisa tornar, a gente precisa disponibilizar ao morador do interior que ele tenha acesso ao Bahia. E a gente tem cidades como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade bastante rica hoje no cenário baiano. Você tem Feira de Santana com todo aquele polo ao redor, né? Você tem o Sudoeste com Vitória da Conquista. Você tem Juazeiro, que precisa ser explorado, e a gente acaba não explorando. Você tem Ilhéus e Itabuna. O Barcelona agora, lá da região, vai vir aí para disputar uma Série B do Baiano, para ver se consegue chegar na Série A do Baiano, né? Então a gente precisa interiorizar a marca, e aí sim trazer os nossos sócios, os nossos torcedores a se tornarem sócios do Bahia. Eu acho que o grande público que a gente não está trabalhando ainda é esse público do interior da Bahia, né? Se a gente for analisar, pegar os números, por exemplo, da carteira ativa dos sócios, a gente vai perceber que mais de 80% é praticamente de Salvador e região metropolitana, né? Então, a gente tem um mundo a ganhar trazendo esses sócios aí dessas cidades e das cidades menores também, circunvizinhas a essas cidades. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho melhor, com excursões, com o time master. Eu vou bater novamente com o esporte amador, porque a Bahia precisa ser representada no esporte amador e o Bahia pode ser carro-chefe nisso. Nós podemos ter um time de futsal, nós podemos ter equipe de natação, podemos ter uma equipe de basquete, podemos ter uma equipe de vôlei. Isso tudo fortalece a marca Bahia e, sem dúvida, traz mais sócios. Mas, infelizmente, a gente deixou de lado, né, o esporte amador. Tilé, você tem experiência de rádio e sabe como é quente, por exemplo, os bairros de Salvador, né? Eu não vejo o Bahia trabalhar de forma ativa esses bairros, por exemplo.
Entendeu? Então, a gente já sair mesmo para o embate, para o corpo a corpo com o torcedor. E a proposta é justamente essa. Vender o Bahia melhor. Eu acho que a gente não está vendendo o Bahia. Na verdade, a promoção que existe, ela está muito midiática, mas um pouco corpo a corpo. O produto Bahia, ele precisa se tornar viável e representar melhor o torcedor para que ele possa confiar e aí sim se associar. Nós sabemos a realidade da renda per capita baiana, né? E cada vez mais apertado o processo. Então a gente está lutando com várias outras opções, né, em trazer o torcedor a virar sócio. Então a gente precisa realmente criar um modelo de negócio e focar sim, criar uma participação ativa nessa captação e retenção. Porque não é só crescer, você precisa reter o sócio. E para fazer isso, precisam haver ações não só mensais, mas durante todo o ano. Entendeu? Como você bem lembrou, nós não temos mais clube social. Mas a gente tem como fazer outras ações, outro tipo de ações. Né? Eu vou dar um exemplo simples, mas que é um fenômeno no país e em Salvador. Por exemplo, evidentemente que precisa haver todo um desmembramento do processo, mas é só para você ter ideia de como a gente pode, que nós não estamos fazendo e como nós podemos crescer. Você já imaginou, Tilé, por exemplo, um circuito de rua de corridas rústicas do Bahia? A Caixa Econômica vem fazendo isso aí, fazendo um circuito de corrida. Corrida rústica hoje é uma realidade. Tanto corrida rústica quanto o passeio de mountain bike, por exemplo. Então, já pensou uma corrida rústica onde o sócio poderia estar participando? Aquele não sócio, ele faria questão de pagar até para poder participar desse circuito de corridas rústicas. Esse é um dos exemplos de como você pode, fora a Fonte Nova, trazer o Bahia ao dia a dia de seu torcedor, para ele se tornar sócio, por exemplo. Muito bem. Nós estamos praticamente chegando ao final. O Instagram fez algumas mudanças aí recentes, com algumas alterações e tal. Me parece que eles estão deixando um pouco mais de 1 hora. Antes passava a guilhotina mesmo, cortava a live com 1 hora. Se cair, eu volto só para a gente concluir, viu, Lúcio? Uma coisa rápida, não vou tomar muito seu tempo, não. Mas é só porque eu não sei se ainda está... Porque já passou de 1 hora de relógio. Até agora, graças a Deus, não cortaram, né? Então, eu acho que essa foi uma das mudanças, mas eu estou desinformado. Vou procurar me informar sobre isso, porque eu fico sempre na expectativa de que possa cair a live, né? Porque a contagem regressiva começa. 1 hora de relógio cortava mesmo. Né? E eu nunca gostei de fazer mais do que 1 hora, porque eu acho o seguinte: ninguém tem saco para ficar 2 horas, por exemplo, diante de um celular assistindo uma live. Acho que 1 hora é um tempo bacana, um tempo que dá para você falar. Se, por exemplo, faltou alguma coisa, se marca uma outra oportunidade, né? Se faz um segundo tempo e tal, mas no mesmo dia, 2 horas é um saco terrível. Ninguém consegue ficar, na minha visão. Né? Sim, então eu sempre terminei, e aí o meu medo de cair é porque eu ia deixar essa pergunta, como sempre, lá na Rádio Metrópole, eu sempre terminava os programas, e aqui sempre tenho procurado terminar as lives da mesma forma, perguntando ao convidado se deixei de perguntar sobre algum assunto que o convidado gostaria de ter falado e que eu, digamos, não tive competência para perguntar. Né? Então, faltou algo que você gostaria que fosse lhe perguntado e você não pôde falar, fique à vontade aí para usar os últimos minutos, Lúcio. Sheila, eu queria aproveitar até para deixar claro, tá? Eu acho que isso é uma questão de cultura do brasileiro, a questão do esclarecimento em relação ao termo oposição, tá? Muito se fala de uma oposição destrutiva, que torce contra Cavaleiros do Apocalipse, e eu quero deixar bem claro, o Mais Bahia, ele é um grupo composto de pessoas bastante sérias, que vivem e convivem com a história do Bahia há bastante tempo, atuam no Conselho Deliberativo com sugestões, com opiniões, com processo de fiscalizações. Tivemos o membro, como eu citei, o Olavo, como membro da Comissão de Patrimônio, uma comissão bastante importante. Tivemos o Leandro como membro da comissão onde tratou sobre as embaixadas,
então também um conselheiro bastante atuante. Temos o próprio Leandro, que participou da eleição agora do Conselho Fiscal, foi eleito como suplente do Conselho Fiscal. Temos figuras como o Marcos Virraine, que foi agora reeleito presidente do Conselho Fiscal. Então, assim, para aqueles que estejam ouvindo que o Mais Bahia, ou então o Lúcio, é um aventureiro, dê a oportunidade de, assim como fizeram hoje, de me ouvir, vão ter outros eventos. Eu me coloco à disposição para também receber perguntas e dê a oportunidade para que o novo ele surja. Porque de todos esses presidentes após a democracia, o único que tinha sido presidente ou tinha feito, na verdade, algo no Bahia antes foi Schmidt. O Marcelo Santana, ele nunca tinha sido presidente do Bahia, nunca tinha sido diretor do Bahia. Guilherme Belitani, ele até foi conselheiro do Bahia, eleito. Mas ele também não tinha sido presidente anteriormente. Então, eu quero dizer que eu tenho história, tenho conhecimento e tenho um grupo com história muito bacana e diferente do que vocês possam ouvir. A gente está aqui, sim, para falar de planos, de projetos e de transformar o Bahia num Bahia que, de fato, já existiu. Num Bahia que seja um clube de futebol, que seja vitorioso e que tenha a marca futebol como carro-chefe. Então é isso, meu irmão. Queria agradecer mais uma vez o convite. Só mais uma pergunta, eu me lembrei aqui de um assunto. Me permita, Lúcio, eu me lembrei de um assunto aqui que eu gostaria de lhe perguntar. Primeiro, eu quero dizer que eu atesto o que você falou aí sobre o grupo Mais Bahia, né? Eu atesto e digo aqui que votarei na chapa do Conselho 888. Não quero dizer sobre o presidente, porque aí é outra história, né? 888 é a chapa do Conselho, porque, inclusive, é uma chapa diferente das demais do atual Conselho, onde se fez mais de 70 ou 80 integrantes de um lado, né? E por isso se provoca, às vezes, dizendo que é o Conselho do Amém. Porque ficam apenas 20, na verdade, tentando contestar alguma coisa, implantar alguma coisa mais nova, no sentido de colaborar, não é como se fosse uma crítica construtiva, não é de forma destrutiva, não, né? Mas quando você coloca 80 nomes de um lado e 20 de outro, aí o sócio do clube tem culpa nisso, porque se votou muito na coisa, quando eu acho que tem que ter sabe, esse equilíbrio no conselho, para que se faça a diretoria, inclusive, se sentir fiscalizada, né? Não adianta você ter um grupo, 80 pessoas, e aí começa a sair um, sair outro, sair um, sair outro, porque começa a ver que talvez não fosse o que esperava que fosse uma ação de conselho. O conselho teve, de fato, na gestão de Fernando Jorge e na gestão de Henrique de la Torre, porque havia um equilíbrio maior. Nada contra César Eduardo, o atual presidente do conselho, mas aí a condução foi errada por parte de quem botou muita gente de um lado só e ficou parecendo um conselho do Amém. Ninguém se discute mais nada. Na época de Fernando, acho que foram umas 30 e poucas reuniões. Na época de Henrique, foram umas 40 e poucas. Se discutiam os assuntos, os grupos eram mais bem divididos. E isso ajudava muito mais o clube do que a situação de hoje. Entendeu? Então, por isso que eu digo, eu vou votar na 888, porque eu sei das pessoas que fazem parte, não conheço todas, é evidente, mas conheço umas 10 pessoas aí que eu avalizo por essas pessoas, que são pessoas que querem o bem do clube. Pessoas que, não é porque não é do grupo de Belitani, que se Belitani tiver uma ação positiva, vai votar contra só porque é de Belitani. Não é. Não é assim. Essa turma do Mais Bahia não é assim. A antiga voz do campeão, né? Que originou a Mais Bahia, com o meu queridíssimo Olavo aí, que foi candidato à presidência do clube, concorrendo na mesma época que eu concorri também. Mas uma figura maravilhosa. O Olavo só fez somar para o Bahia até hoje, né? Mas me veio uma perguntinha aqui, não tenho nenhum intuito de jogar ninguém contra ninguém, mas só por esclarecimento mesmo, né? Até porque se tem uma pessoa no Bahia que gosta de Fernando Jorge Carneiro, essa pessoa é Tilemon, como torcedor,
E uma pessoa que teve a oportunidade, ele me colocou como vice da chapa dele, porque eu não queria mais participar do processo. Eu tive a oportunidade de conviver com ele durante 30 dias e perceber que Fernando Jorge é uma pessoa completamente diferente daquilo que tentam plantar sobre ele, sabe? E passaram uma imagem assim de um cara pausudo, arrogante, nada disso. Nada disso. Convivi com ele 30 dias, uma figura humana maravilhosa. Maravilhosa. Mas Fernando, há menos de uma semana atrás, revelou apoio a Guilherme Belitani. Se Fernando está na chapa, não sei se como número 1, acho que o número 1 é Olavo, se está na chapa do Mais Bahia, por que ele, publicamente, ele poderia até dizer, não, eu vou votar na nossa chapa para conselho, mas vou votar em Guilherme porque conheço o Guilherme bem, sei lá, qualquer outra coisa, poderia se ter um outro argumento. Né? Mas por que Fernando Jorge revelou apoio a Guilherme Belitani, ele sabendo que o grupo, essa é uma pergunta que ele deveria fazer a ele, mas sabendo que o grupo teria um candidato, né? Já foi lhe dada alguma explicação nesse sentido, Lúcio? Na verdade, Tilé, o Fernando Jorge, manda um abraço para ele, também tive inúmeras reuniões de 2014 lá na mesa com ele também, manda um abraço. Na verdade, o Fernando Jorge é muito amigo do Guilherme, tá? Então, antes que houvesse o lançamento de nossa chapa para presidente, né, com o Fernando Passos, ele deu a opinião dele, pessoal, e o Mais Bahia é um grupo democrático, tá? A gente não faz patrulhamento. O Fernando Jorge, ele conhece de A a Z quem são os membros do Mais Bahia, quem são os líderes do Mais Bahia, acredita na nossa chapa. Mas, assim como Fernando Jorge, ele declarou abertamente que estará votando, né, no Guilherme, eu recebi também vários contatos de vários membros de outras chapas, que, em tese, as chapas estão direcionando o voto, né, sinalizando que o voto para a ADR será em Guilherme Belitani, mas os integrantes já sinalizaram para mim, e não foram poucos, que votarão em mim. Né? Então, até pelo que você sinalizou, que o Mais Bahia é um grupo correto, pensa de forma positiva no Bahia, não existe aqui nenhum tipo de vaidade em querer levar vantagem no clube. Por isso mesmo a gente respeita a opinião do Fernando Jorge, um grande tricolor, mas ele está assim na nossa chapa, é o número 31, inclusive é um número emblemático, né? Que a gente fez emblemático, a gente fez questão que ele assumisse, tá? Mas assim como ele declarou voto ao Guilherme, nós temos outros membros de outras chapas também que vão votar em Lúcio. Perfeito. Tá? Lúcio, obrigado, meu querido, pela sua participação aqui. Foi um prazer ter esse primeiro contato mais direto com você. Fique à vontade, avisa a Gabriele, né? Gabriela ou Gabriele, desculpe. Gabriele, isso mesmo. Uma pessoa simpaticíssima da assessoria de comunicação da sua chapa, tal. Pode avisar ela que se precisarem de mim para uma nova live, não tem problema nenhum. Assim como farei também se o outro lado precisar. Eu acho que a gente tem que mostrar as ideias. Chega dessa coisa de estar falando mal dos outros sem sequer conhecer as pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Né? Eu espero que você não passe pelo que eu passei. Tá? Que no final das contas, para mim, como ser humano, foi positivo porque não se provou nada contra a minha pessoa. Então, pelo menos teve esse resultado positivo que diz aquilo que o Edson Marinho criou há 14 anos atrás na Rádio Metrópole, de integridade. Né? O comentarista que é a integridade do rádio e tal. Então, mas eu espero que você não passe, porque são coisas absurdas. Absurdas. Eles plantam nas redes sociais, né? Sem sequer saber quem é você. Então, eu espero que você não... nossas redes sociais... Entendeu? Nossas redes sociais, Tila, na verdade, vai ser um canal de comunicação que a gente vai estar utilizando para propostas e, obviamente, captar qualquer tipo de sugestão. Nossa campanha vai ser uma campanha de propostas limpas e próximas ao torcedor. É isso que a gente está se predispondo a fazer. Perfeito.
Obrigado, Lúcio. Um abraço para você. Boa noite, meu querido. Se precisar, estamos aqui. Obrigado, Chile. Um abraço. Porque Ok, um abraço. Bora, às Bahia. vezes a imprensa não dá o espaço merecido a todos os candidatos. Quer dizer, todos aí, no caso, agora são apenas 2. Então, o espaço deveria ser o mesmo para os 2, né? Não apenas uma emissora de rádio só ouvir um lado. É entrevista todo dia de um candidato só. E o outro lado, que tem ideias a mostrar e não mostra, porque não permitem mostrar, né? Então, eu aqui com o meu negocinho aqui pequenininho e tal, mas quero dar o espaço que você achar conveniente e necessário para se manifestar, né? Tudo aquilo que você achar que é interessante, é só falar com a Gabriele, que é uma pessoa, como eu disse, simpaticíssima, me atende com amor. Eu até pedi já, e estou aguardando a resposta, que eu sei que ela vai me dar nesses próximos dias, o Fernando Passos para o dia 26, uma quinta-feira. Né? Estou querendo confirmar. Fernando é uma pessoa admirável, né? Um tricolor autêntico, uma pessoa que fez muito pelo clube e pouco reconhecido. Valeu, um abraço para você. Estou muito feliz, inclusive, com essa parceria que ele assumiu comigo. Tá bom? Um abraço, Chile. Arranjou a pessoa certa para fazer parte disso aí. Embora algumas ideias estivessem sendo discutidas, né? Mas se chegou a uma conclusão que eu acho que foi bem interessante, porque Fernando é história. Assim como Fernando Jorge é história no Bahia. E tem gente que nem sabe e quem é, o que é que já fez. Pelo amor de Deus, meu gente. Então, vamos ler mais um pouquinho, vamos estudar a história do clube. Quem é tricolor tem que conhecer a história do seu clube. Para não estar falando bobagem, gente, pelo amor de Deus. Boa noite, Lúcio. Um abraço. Boa noite, Léo. Um abraço.